compartilhar uma tela com vocês aí. E hoje a gente vai fazer a aula. Eu vou passar esses slides para vocês e depois os exercícios nós vamos fazer por aqui também, mas não vai ser necessário a lousa, ok? Que aí eu vou fazer com vocês mesmo, junto, a gente faz junto como se fosse na lousa, mas vocês vão olhar aqui na tela, tá bom? Mas hoje, pelo que eu estou prevendo, nós só vamos com a parte teórica, ok? Então vamos lá. Eu só vou pedir para que, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, para abrir o áudio, fazendo um favor, tá bom? Se for possível, né? Abre o áudio aí e faz a pergunta para mim, tá? Vamos lá. Ok. Pessoal, então, no finalzinho da aula anterior, nós começamos a ver o conceito de termoquímica, né? Como eu havia dito, o termo aqui vem de termo, que é temperatura, calor, e química, né? Que é a ciência, é a parte da química, então, que estuda os calores envolvidos, tanto em um processo reacional, quanto em uma mudança de estado físico. Então, eu coloco aqui para vocês, ó, todos os calores ou energias envolvidos, né? Tanto em reação química, quanto numa mudança de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gás, aquelas que vocês já conhecem, tá bom? E a partir de agora, esses calores, eles vão receber um nome que é entalpia, tá bom? Então, por exemplo, ao invés de eu falar calor de vaporização da água, eu vou falar em entalpia de vaporização da água. Ao invés de eu falar calor de combustão do gás de cozinha, eu vou falar em entalpia de combustão do gás de cozinha. Tá certo? Então, a esses calores nós chamamos de entalpia. E essa entalpia, o símbolo dela é um H maiúsculo, né? Referente ao nome em inglês heat, que significa calor. Tá bom? Dentro da termoquímica, nós temos dois processos. Porque assim, um sistema ele pode possuir uma quantidade muito grande de energia e jogar energia fora, ou ele pode ter uma quantidade pequena de energia e absorver energia, tá certo? Alterando assim, né, a cinética ou não só a cinética, né? Também as velocidades das reações. Tá? Tanto até as mudanças de estado dependendo da energia fornecida. Então, os processos que nós temos são dois. São os processos endotérmico, ó, endo para dentro, certo? Absorve energia. E o processo exotérmico ou exotérmico, exo, externo, para fora, libera energia. Tudo bem? Nós vamos começar estudando o processo endotérmico, tá bom? E aqui eu tenho o gráfico do processo endotérmico. Então aí agora eu vou usar um recurso aqui para fazer os comentários com vocês. Olha só, antes disso, se vocês observarem esse gráfico, ó, eu tenho aqui no meu eixo das ordenadas, ó, a entalpia, certo? Então aqui é o eixo do H. Que não está escrito aí, mas a gente pode colocar aqui, sem problema nenhum. Ó. Que coisa, parece um H de entalpia. E esse aqui é o caminho da reação, certo? O que é caminho de reação? Caminho de reação é o seguinte. A reação ela pode ter dois sentidos. Ó, o sentido direto e o sentido inverso. Então, ó, esse aqui é o sentido direto e esse aqui é o sentido inverso. Ok? Direto é quando nós vamos dos reagentes em direção aos produtos. Então, eu estou vindo daqui para cá, certo? Ó, reagente
produto. E o inverso é sair do produto e ir para o reagente. Tudo bem? Por isso que aqui a gente chama de caminho de reação. Mas isso nós vamos ver mais para frente, quando a gente for estudar equilíbrio químico. Só para vocês saberem o que é esse caminho de reação. Porque esse nome é meio esquisito, né? Tem gente que confunde caminho de reação com outras grandezas, então foi por isso que eu expliquei. Então aqui a gente tem a entalpia, aqui nós temos os reagentes, e aqui em cima nós temos os produtos. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, o R e aqui em cima o P. Ok? Aqui, como que uma reação química, pessoal, ela inicia? Olha só, as partículas dos reagentes, elas estão colidindo milhões de vezes por segundo, certo? E nem por isso elas geram uma reação química. Por exemplo, não sei se, lógico, né, já deve estar acontecido com todo mundo aqui, mas, por exemplo, quando você vai a um posto de combustíveis, chegando lá, você começa a abastecer o seu carro e durante o abastecimento você sente dentro do carro o cheiro, por exemplo, de gasolina ou etanol. Significa então que se você sentir o cheiro, significa que aquele vapor da gasolina, ele se difundiu no ar, um processo de difusão gasosa, tá certo? E chegou até você e você sentiu o cheiro. Só que no meio do caminho, ele colidiu, essas partículas da gasolina, né, do vapor de gasolina, colidiram milhões de vezes por segundo com o gás oxigênio, que é aquele cara que, numa fagulha, vai reagir com a gasolina e ocasionar ou um incêndio ou uma explosão. Mas por que isso? Por que você sente o cheiro dentro do carro e, por exemplo, o posto de combustíveis não pega fogo, não explode assim com frequência ou facilidade? Porque para que ocorra uma reação química, algumas partículas elas têm que colidir com força e orientação favoráveis. Se vocês notarem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, a gente tem um negócio chamado energia de ativação. O que está acontecendo aqui, ó? As partículas dos reagentes, elas estão se chocando. Mas esses choques são fracos. E aí o que acontece? Eles começam, ó, aqui começa a ser absorvido uma certa quantidade de energia, vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo, até chegar nesse ponto aqui, ó. Aqui nesse ponto, ó, a energia aumentou aqui. Então nós temos aqui, ó, eu vou adicionar aqui uma absorção de energia. Ok? Eu estou absorvendo energia. Esse exato ponto aqui, ele é chamado de complexo ativado. Ok? Nesse ponto aqui, no que nós chamamos de complexo ativado, as ligações dos reagentes enfraquecem, certo? E aí, as ligações dos produtos começam a ser formadas. Então, quando as ligações começam a ser formadas, eu começo a perder energia. Olha aqui, ó. Eu começo a perder energia, perder energia, perder energia, até chegar nos produtos. Então, aqui eu tenho uma liberação de energia. Tá certo? Então, olha só. Se eu absorvi mais energia para romper as ligações do que eu liberei energia para formar as ligações, então, olha só, eu ganhei mais do que eu liberei. O saldo disso é
positivo, certo? Então, essa energia de ativação aqui, ela serve para iniciar a reação. Nós chamamos de energia de ativação a energia mínima necessária para que a reação química ocorra. Ou seja, é a energia mínima necessária para gerar o complexo ativado. A partir daqui é reação química e aí a reação não para. Tá certo? A não ser que, lógico, né? Se é um incêndio, por exemplo, você vai lá e apaga o fogo, sim, tá? Aí você extinguiu. Porém, ela não para. Deixa eu voltar aqui. Ela não para no sentido que pegou fogo, por exemplo, se você não for lá apagar, a reação não para, ela é contínua, tá certo? E aqui existe uma reciclagem de energia, né? Veja bem, ó, se você está fazendo aqui, ó, a absorção de energia aqui, e aqui você está liberando, e o sistema é o mesmo, essa energia que você está liberando aqui, ó, ela vai ser absorvida por esses reagentes, porque eles também vão estar no mesmo sistema, para que um número maior de partículas chegue até o complexo ativado. Porque a quantidade de partículas que formam o complexo ativado é muito pequena. Certo? É uma quantidade muito pequena de partículas. E aí, assim que a reação for se processando, essa parte dessa energia é reciclada, mais partículas dessa que ganham essa energia de ativação, formam um complexo ativado, que vai liberar energia, que vai ser absorvida por mais partículas, e assim sucessivamente. Só que ao final do processo, quando todo o reagente já reagiu, né, todas as partículas ganharam a energia necessária e reagiram para formar os produtos, olha só, eu formei algumas substâncias, eu formei produtos que têm uma quantidade de energia maior que a dos reagentes. Então, imaginem um sistema. O sistema tinha uma certa energia. Quando você fez a reação química, o que aconteceu? Aquele sistema ficou com mais energia. Então, significa que aquele sistema ganhou energia, ganhou entalpia. Ok? Então, para você sair dos reagentes e ir aos produtos aqui, ó, é como se eu pegasse essa linha e ganhasse essa quantidade de calor, essa diferença aqui, ó, de calor, para atingir os meus produtos aqui, ó, isso aqui. Ok? Então, é por isso que nós dizemos que no processo endotérmico há uma absorção de energia na formação dos produtos. Por quê? Porque o produto formado tem uma energia maior que a do reagente. Ou seja, a energia que o sistema absorveu para romper as ligações é menor que a que ele liberou para formar as ligações. Tá certo? Então, absorção de energia, nesse caso aqui dos reagentes, tem a ver com quebra de ligações. Liberação de energia tem a ver com formação de ligações, ok? E se vocês, aqui vocês estão vendo aqui um ΔH, certo? Esse ΔH é o H do produto menos o H do reagente. É o final menos o inicial, ok? Então, o H do produto vai ser um número maior que o H do reagente. Então, a entalpia do produto maior que a entalpia do reagente. Número grande menos número pequeno, número positivo. Ok? Aqui eu só fiz um comentário disso tudo que, né, nós falamos aqui, que dá absorção de energia, né, para chegar nos produtos. Aqui, ó. Se eu aumento a energia e faço um número maior menos um número grande menos um número pequeno, o nosso ΔH, a nossa variação de entalpia, vai ser positiva. Tudo bem? Então, toda vez que num sistema, a variação de entalpia, o ΔH, que é o H do produto menos o H do reagente, igual na física, né? Todo delta, gente, é final menos inicial, tá? Se nós precisarmos de algum valor absoluto, por exemplo, velocidade de reação, por exemplo, nós vamos colocar isso em função modular, que aí a gente faz com que mesmo que vamos supor, a velocidade da reação, no caso D negativo, ela passe para positivo. E aí, função modular, vocês já viram ou vão ver em matemática. Tá certo?
Então, toda vez que a gente observar uma equação química onde o ΔH é positivo, nós sabemos que esse processo é endotérmico, ele absorve energia, tá certo? Na formação dos produtos. Deixa eu só dar uma geralzinha nesse negocinho aqui. Isso aqui serve para todo o processo termoquímico. Isso que eu falei para vocês aqui, ok? Então vamos lá, vamos passar para frente. Agora, nós vamos ver o processo exotérmico. E vocês vão notar a diferença já no gráfico. Lá naquele, ó, o reagente estava embaixo e o produto estava em cima. Aqui é o contrário. O reagente está em cima e o produto está embaixo. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Mesmo processo que aconteceu lá. Aqui, ó, os reagentes foram absorvendo energia. Então, aqui a gente tem uma absorção de energia, ok? Formou o complexo ativado. Isso aqui é o complexo ativado, ó. A gente denomina como Ca, complexo ativado. Aqui, ó, tá vendo que aqui os reagentes são A2 e B2. Então, nesse ponto aqui, ó, a ligação química desse reagente aqui, ó, entre os dois As, ela enfraqueceu. E a entre os Bs aqui também. E essa ligação já começa a ser formada. Quando essa ligação começa a ser formada, então o que acontece? O cara começa a liberar energia. Ok? Ó. Então aqui o cara libera energia. Jesus amado. Ok. Libera energia. Então, agora o que nós precisamos pensar? Que a energia que eu absorvi para romper as ligações dos reagentes, ela é menor do que a energia que eu liberei para formar as ligações dos produtos. Né? Formar essas ligações aqui, ó, o A com o B aqui, ó, e o A com o B aqui. Certo? Ó, aqui. Quando eu formei essas ligações, liberou energia. Então, se eu libero mais energia do que eu absorvo, significa que, teoricamente, o meu sistema ele começou com muita energia. Os reagentes tinham muita energia. Só que eu formei produtos cuja energia é muito mais baixa. Certo? Então, o que precisou acontecer aqui? Eu precisei jogar energia fora para formar os produtos. Certo? Eu vou dar um exemplo que vocês devem ter assistido na semana passada. Isso aí, as imagens, elas correram o mundo, que foi a explosão lá no porto, em Beirute, né, no Líbano, aquela explosão do nitrato de amônio. Certo? O cara tinha 2.700 toneladas de nitrato de amônio armazenadas lá, certo? E a partir de uma fonte ígnea, certo? Ou seja, de calor, ele permitiu que aquele nitrato reagisse, né? Sofresse decomposição, e aí deu aquela explosão violenta. Aquele nitrato que tinha armazenado lá, tinha uma energia extremamente grande armazenada com ele. Quando ele explodiu, ele formou NO, NO2, N2O, ele formou uma água, ele formou, certo? Gás amônia, ele formou. Uma série de substâncias químicas foram formadas, mas essas substâncias que foram formadas tinham uma energia menor do que aquela que estava armazenada. Como que aquele sistema liberou energia? Através da explosão. Certo? Vocês devem ter visto os vídeos, né, do tamanho da explosão. Tá certo? Aquilo lá, gente, infelizmente, né, trágico do jeito que foi, mas é um exemplo de um processo exotérmico. Aquilo liberou energia.
E quando ele liberou energia, lógico, ele deslocou o ar que estava perto dele e aí o ar destruiu tudo. Tá? Que é o que estraga, né? Numa explosão, o que destrói é o deslocamento de ar. Certo? Então o sistema tem que jogar calor fora. Então, por exemplo, se você quer aquecer, ou vamos supor, fazer janta, você vai fazer janta e quer aquecer a comida. O que você faz? Você acende o fogo lá na boca do fogão. Na realidade, lá o que você tem? Você tem o reagente, que é o gás, né, gás de cozinha, e o gás oxigênio. A faísquinha que você deu lá, né, apertou o botãozinho lá no seu fogão, e aquela faísquinha que dá na boca do fogão, aquele arquinho voltaico ali, ele corresponde a essa energia de ativação aqui, ó. Não esqueçam que aqui nesse sistema, ó, aqui eu ainda tenho, ó, uma energia de ativação, ó. Tá certo? A mesma energia de ativação, vou colocar só EA, né? A mesma energia de ativação que eu tinha lá no outro, eu tenho aqui também, ó. É a energia que vai do reagente até o complexo ativado, ó, que é o ponto mais alto, é o ponto mais energético do meu sistema. Tá bom? Aí, então, quando nós observamos os estágios inicial e final, nós observamos que o sistema perdeu energia. Então, ó, meu reagente começou com uma energia grande, ó, certo? E terminou com uma energia menor. Então, esse aqui é o meu final, o menos 10. E esse aqui, o 30, é o meu início. Se eu fizer o delta, né? Menos 10, que é o final, menos o mais 30, menos com mais aqui, né? Vai ser menos. Então, menos 10 com menos 30, só esse valor aqui dá menos 40 quilojoules. Ok? E esse ΔH negativo, ele indica para a gente que o processo é exotérmico. Ou seja, eu estou liberando calor, eu estou jogando calor fora. Ou seja, um dos produtos é o calor. Falando lá da boca do fogão, certo? O que você fez ali foi fornecer uma faísquinha, que foi a energia de ativação, para que o oxigênio do ar reaja com o gás de cozinha. Simplesmente isso. Aquela chama se mantém porque o oxigênio do ar está reagindo com o gás do botijão. E aquele fogo que você vê é justamente essa liberação de energia aqui, ó. Essa liberação de energia aqui, ó, que vai do reagente até o produto. Aquela chama azul que você vê é o calor que está sendo jogado fora do sistema, tá certo? Na formação do gás carbônico e da água. Quando a chama está bem azulzinha, nós dizemos que ali nós temos uma combustão completa. Tá? Os únicos produtos formados são gás carbônico e água. Lógico, você pode ter uma pequena liberação também de monóxido de carbono, enfim. Mas é praticamente, né, CO2 e água que estão sendo liberados ali. Então, veja, eu saio do gás do botijão com o oxigênio, os dois com uma energia muito grande, certo? Aí eu formo gás carbônico e vapor d'água e, formando esses produtos, eu jogo o calor fora, que é esse cara aqui, ó. Que é justamente esse calor que vai aquecer a sua janta, ó. Tudo bem? Então, nós dizemos que no processo exotérmico há uma liberação de energia. Olha lá, essa aqui é a energia de ativação, como eu coloquei aqui para vocês. Tá? Aqui é a liberação de energia. E aqui, como o ΔH é um número pequeno menos um número grande, o ΔH fica negativo. Tudo bem? Mas, aí vem uma coisa muito interessante para a gente. Para nós, químicos, aqui só falando que o processo exotérmico libera energia, tá? Para os químicos, gente, a gente sabe, ó, tem absorção de energia, tem liberação de energia,
tem lá, tem toda essa parte que eu expliquei, a formação do complexo ativado, para absorver energia, para romper ligação, libera energia para formar ligação, tarará, tem tudo isso. Mas para nós químicos, olha só o que interessa de verdade. Quer ver? Ó? Coloquei aqui para vocês que o ΔH é o HP menos HR, mas eu já havia comentado. Olha o que interessa para os químicos. Os estágios inicial e final. Todo aquele meio lá, que vocês viram, né? aquele balãozinho que tem aqui nos gráficos, que nós vimos nos gráficos anteriores, eles para nós aqui, eles não vão ser de muita valia, eles não têm muito uso para nós aqui. Os químicos, eles estão interessados no início e no fim. Tá? Se os produtos adquirirem uma energia maior que a dos reagentes, então o processo é endotérmico. Então, ó, flechinha para cima. Começa assim, ó. Flechinha para cima, processo endotérmico. Tá? Se os meus produtos têm uma entalpia menor que a dos reagentes, então flechinha para baixo. Ó. Liberou parte daquela energia que havia presa dentro dos reagentes para formar os produtos. Então, esses são os dois únicos pontos que interessam para os químicos. Mas saber o que acontece, tá, no meio do processo é importantíssimo. E vocês vão ver depois para que aquilo serve dentro da cinética química. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês as equações termoquímicas. Tá? Como que você vai, vamos supor, como que um exercício, como que um sistema ali, um teste, como que ele vai trazer a informação se o processo é exo ou é endotérmico para você utilizar. Então, ó, equação endotérmica. Endo, então, que absorve energia. Então, vamos lá. A equação mais utilizada é reagente, flechinha, produto, aqui eu usei os reagentes A e B, formando os produtos C e D, e ó, ΔH positivo. Se o ΔH é positivo, então o processo isso aqui já indica que o processo é endotérmico. Ok? Então aqui o cara absorveu X quilocalorias ou quilojoules, que são as duas unidades que nós utilizamos para medir a entalpia, ok? Ou o calor das reações, tá? Lembrando que, se vocês quiserem até anotar aí, para fins de cálculos tudo bem, mas, ó, 1 quilocaloria vale 4,18 quilojoules. Então, 1 quilocaloria, ou se você quiser colocar, 1 caloria vale 4,18 joules de energia. Tá bom? Então, ele pode ser dado tanto em quilocal quanto em quilojoule. Agora, presta atenção. Se nós... não dá para ir lá. Tá. Não sei se vocês lembram do primeiro gráfico. Nós saímos dos reagentes e fomos até os produtos. Nós ganhamos energia. Então, os reagentes ganharam energia para virar os produtos. Então, um outro jeito de eu escrever essa equação endotérmica aqui é assim, ó. Somando calor ao reagente. Se eu pegar aqueles reagentes, certo? E somar a quantidade de energia, ou seja, somar aquele ΔH, aquela diferença entre o reagente e o produto, eu chego no valor dos produtos. Ok? Então, quando o calor vem somado ao reagente, então nós temos um processo endotérmico. Tá certo? Uma coisa legal da termoquímica é que nós podemos trabalhar com uma equação termoquímica como se ela fosse uma equação matemática. Então, se eu pegar,
por exemplo, ó, esse X quilocal ou quilojoule aqui e passar ele para o outro lado da setinha, considerando a setinha aqui como se ela fosse um sinal de igual, esse X passa para cá com sinal negativo. Então, olha lá, ó, eu tenho os reagentes originando os produtos menos essa quantidade de energia, só porque eu passei ele para o outro lado da flecha aqui, ó. Tudo bem? Quais são as mais utilizadas? A primeira e a segunda. Então, vamos lá. O que é importante lembrar? ΔH positivo, endotérmico. Calor somado ao reagente, ó, somado antes da flecha, endotérmico também. Beleza? Essa aqui é a menos usada delas. Vamos agora para fazer equações exotérmicas ou exotérmicas. Se aqui na endotérmica o ΔH é positivo, na exotérmica o ΔH é negativo. Ok? Então, nesse caso aqui, sendo o ΔH negativo, a gente já sabe que o cara está jogando o calor fora. É igual, gente, por exemplo, velocidade. Tá? Não existe velocidade negativa. Tá? O que existe é, por exemplo, na física, o que vocês aprendem é se o cara está indo no sentido da trajetória ou se ele está indo no sentido oposto da trajetória. E aí os físicos, eles colocam lá os sinais, né? No sentido da trajetória positivo, no sentido contrário da trajetória, sinal negativo. Ok? Mas não existe velocidade negativa. Ok? Tá certo? Então, aqui para nós, os sinais de mais e menos vão indicar mais. Eu estou recebendo energia, a energia está sendo absorvida pelo sistema, e o sinal negativo é que o sistema está jogando energia fora. É isso que esses sinais vão dizer para a gente. Tá? Então, se você olhar uma equação e o ΔH for negativo, o processo é exotérmico. Agora, lembram quando eu comentei que se você tem o gás de cozinha e o oxigênio do ar, tá? Você pode, por exemplo, abrir a boca do fogão lá, né? Abrir o botão, girar o botão do gás lá, o gás vai ficar saindo e a reação não vai acontecer. Até que você dê aquele estalinho lá, clicando no botão, fazendo aquele arco voltaico, tá? Para dar energia de ativação. Aí os dois, quando eles começam a reagir, eles estão formando CO2 e água. Você não está vendo os produtos que eles estão formando. A única coisa que vocês estão vendo é o plasma, é o fogo, é aquela chama azul, que é o calor que está sendo liberado para formar o CO2 e a água quando o oxigênio do ar reage com o gás. Então, aquele calor que vocês veem do fogo é esse ΔH aqui, ó, negativo. Está jogando o calor fora. Certo? Então, espera um pouquinho. Se eu reagir o gás de cozinha com o gás oxigênio, então eu vou formar, além do CO2 e a água, que eu não estou vendo, mas eles estão sendo formados ali, eu vou ter também a chama, ou seja, o calor. Aquela chama azul bonita lá. Então, além dos produtos, eu tenho a chama. Então, quer dizer, o calor é um dos produtos, certo? Então, aqui, como aqui na reação endotérmica, a gente soma calor no reagente para chegar no produto, aqui na exotérmica, a gente soma calor ao produto. Quer dizer que aqui, ó, gás de cozinha está reagindo com o oxigênio, formando CO2, água e liberando a energia. Todo aquele fogão azul que vocês veem lá, certo? Aquela chama bonita, é esse calor que ela está liberando. Então, um dos produtos é o calor. Ok? Então, vamos lá. Calor somado ao reagente, processo endotérmico. Calor somado ao produto, processo exotérmico. Como eu falei, a gente pode trabalhar isso aqui como se fosse uma equação matemática. Se a flechinha fosse um sinal de igual, eu pego esse menos x quilocal ou quilojoule, passo para o outro lado com sinal negativo. Olha lá. Então, se eu subtrair a energia dos reagentes para chegar nos produtos, eu também tenho um processo exotérmico. Então, quais são
as mais utilizadas aí, a primeira e a segunda. As outras duas, a terceira de cada uma delas aí, não é quase utilizada, tá bom? Isso aí é só para mostrar para vocês que a gente pode trabalhar como se fosse equação matemática, porque mais para frente a gente vai ver isso, tá? Não vai faltar, não falta muito não, tá bom? A gente tem 4 minutos da nossa primeira aula ainda, e assim que cair a conexão, a gente volta no mesmo link, tá bom? Vamos continuar. Bom, agora o que não pode acontecer é dar nó na nossa cabeça, tá? Vamos lá. Ó, nós temos agora, pensem bem, até agora eu falei para vocês de reações químicas, de processos reacionais, tá certo? Então eu tenho os reagentes reagindo, os produtos sendo formados. Então eu posso absorver energia para chegar nos produtos, processo endotérmico, eu posso liberar energia para chegar aos produtos, processo exotérmico. Aqui nós vamos trabalhar com mudanças de estados físicos. Ou seja, quando a gente for falar aqui do estado sólido, ó, nós vamos pensar no gelo em cima da pia lá. Ok? Então, o que vai acontecer agora na mudança de estado? Olha só. O sólido, a água no estado sólido, ou seja, o gelo que você deixou em cima da pia, ele vai absorver calor do ambiente, certo? Vai aumentar a energia cinética das partículas e aí ele vai começar a virar líquido. Então, veja, para eu vir do sólido para o líquido, eu precisei absorver calor, certo? E se eu precisei absorver calor, então a fusão aqui, no caso, na fusão, né, o processo é endotérmico. Agora você vai imaginar lá o líquido, tá? A água no estado líquido. Vamos supor que você não colocou em cima da pia, colocou em uma panela. Tá? O gelo derreteu. Então, a água no estado sólido absorveu energia, ganhou energia e passou para o estado líquido. Então, se absorveu o calor, o processo é endotérmico. A mudança do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Então, a fusão é endotérmica. Tá? Lá, o seu líquido, você deixa lá em cima da pia quietinho ou coloca na boca do fogão lá, acesa, certo? Esse líquido vai absorver energia para passar para o estado gasoso. Então, do líquido para o gás, nós temos um termo genérico que é vaporização, certo? Então, para passar do estado líquido para o gasoso, ele precisou absorver energia. E se ele absorveu energia, o processo é endotérmico. Ok? Não esqueçam só que, então você fala assim, então se eu for do sólido em direção ao gás, os processos são endotérmicos. Sim, exatamente, absorvem calor, incluindo a sublimação aqui, ó. Certo? Do sólido para o gás. Tipo gelo seco. Tá? Não esquecendo que a vaporização é o termo genérico para passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos aqui mais 3, que é evaporação, ebulição e calefação. Tá certo? Isso aqui eu já devo ter comentado com vocês. Evaporação na superfície do líquido, ebulição. Grande parte do sistema já tem condições de evaporar, de vaporizar, né? E a calefação em superfícies superaquecidas. Tipo, na panela quente jogar uma gota de água, tá? Aquilo é uma calefação. Beleza? Agora nós vamos ver o processo de volta. A gente tem menos de 1 minuto.